Ninguém imaginava que aquele casamento por contrato, assinado em silêncio e cercado de humilhações, acabaria mudando completamente o destino de duas pessoas tão jovens. Helena jamais pensou que, aos 24 anos, estaria entrando em um casamento sem amor, apenas para sobreviver. E Eduardo nunca acreditou que aquela jovem simples teria algum impacto real na sua vida fria e calculada. Antes de começar essa história, vale a pena fazer uma pergunta. De qual cidade você está assistindo agora? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias de amor com drama, superação e final feliz, já se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com o seu coração. Helena sempre foi uma garota discreta. Morava sozinha em um pequeno apartamento alugado, trabalhava como atendente em uma clínica particular e fazia o possível para manter as contas em dia. Desde muito nova, aprendeu que a vida não seria fácil. Perdeu a mãe cedo e nunca teve contato com o pai. Cresceu com a avó, que foi seu único apoio até falecer 2 anos antes. Sozinha no mundo, Helena tentava ser forte, mas a verdade é que vivia no limite. O salário mal cobria aluguel, alimentação e os remédios que precisava tomar por causa de uma anemia severa. Mesmo assim, ela nunca reclamava. Sempre acreditou que dias melhores chegariam, mesmo sem saber como. Eduardo, por outro lado, vivia em um mundo completamente diferente. Aos 27 anos, era herdeiro de uma família rica e tradicional. Dono de empresas, imóveis e investimentos, cresceu cercado de luxo, mas também de cobranças. Desde pequeno, ouviu que sentimentos atrapalhavam decisões importantes. Amor, para ele, sempre foi uma palavra vazia. Frio, reservado e distante, Eduardo havia se tornado exatamente o homem que sua família esperava. Nunca se envolvia de verdade com ninguém. Relacionamentos eram superficiais, rápidos e sem compromisso. Para ele, casamento era apenas um acordo, nunca um sonho. Tudo começou a mudar no dia em que Eduardo recebeu um ultimato da família. O avô, homem rígido e controlador, deixou claro que, se Eduardo quisesse assumir definitivamente os negócios da família, precisaria se casar. Não por amor, mas para manter uma imagem sólida e respeitável. Um homem solteiro, segundo ele, não inspirava confiança. Eduardo tentou argumentar, mas foi inútil. O contrato já estava praticamente pronto. O casamento seria apenas uma formalidade, sem envolvimento emocional, sem obrigações além das aparências. Um casamento por contrato. Foi assim que Helena entrou nessa história. Ela conheceu Eduardo no pior momento da sua vida. A clínica onde trabalhava foi vendida e todos os funcionários foram demitidos sem aviso prévio. Sem reserva financeira, Helena começou a atrasar o aluguel. Em menos de um mês, recebeu uma ordem de despejo. Desesperada, aceitou um trabalho temporário como auxiliar em um escritório luxuoso. Foi ali que conheceu uma mulher elegante, bem vestida, de olhar avaliador. Ela observou Helena por alguns minutos, fez perguntas simples e dias depois fez uma proposta que parecia absurda. Um casamento por contrato. No início, Helena achou que fosse uma brincadeira cruel, mas não era. A proposta era clara, fria e objetiva. Ela se casaria com Eduardo, manteria as aparências, moraria na mesma casa e, em troca, teria estabilidade financeira, um salário mensal e assistência médica. Helena chorou a noite inteira antes de aceitar. Não era o que ela sonhava para sua vida, mas era a única saída naquele momento. Entre morar na rua e casar com um estranho, ela escolheu sobreviver. O primeiro encontro oficial entre Helena e Eduardo aconteceu em um escritório elegante. Ele entrou sem olhar para ela, sentou-se à mesa e começou a falar sobre cláusulas, regras e limites. Não houve um único sorriso, nenhuma gentileza. Eduardo deixou claro que aquele casamento não significava nada, que ela não deveria criar expectativas, que sentimentos não faziam parte do acordo.
Disse isso com um tom frio, quase humilhante, como se Helena fosse apenas mais um item negociável. Helena ouviu tudo em silêncio. Cada palavra doía, mas ela manteve a postura. Sabia que precisava engolir o orgulho. O casamento foi simples, rápido e sem emoção. Poucos convidados, todos escolhidos a dedo pela família de Eduardo. Helena usava um vestido discreto, emprestado. Não houve festa, não houve comemoração. Apenas assinaturas e olhares frios. Naquela mesma noite, Helena foi levada para a mansão onde passaria a viver. Um lugar enorme, silencioso e impessoal. Eduardo mostrou o quarto que seria dela, separado do dele, e reforçou as regras. Nada de intimidade, nada de perguntas, nada de sentimentos. A humilhação ficou ainda mais evidente nos dias seguintes. Funcionários a tratavam com distância. A família de Eduardo a observava como se ela não pertencesse àquele lugar. Comentários atravessados, olhares de desprezo e silêncio constrangedor faziam parte da rotina. Eduardo raramente falava com ela. Quando falava, era direto, curto e impaciente. Para ele, Helena era apenas parte do contrato. Nada mais. Mas o que ninguém imaginava é que aquela jovem humilhada, silenciosa e aparentemente frágil escondia uma força que mudaria tudo. E aos poucos, pequenas situações começariam a abalar a frieza de Eduardo. Só que isso ainda estava longe de acontecer. Os dias na mansão começaram a se arrastar para Helena como um peso constante no peito. Mesmo cercada de luxo, ela nunca se sentiu tão pequena. Cada passo que dava parecia fora de lugar, como se estivesse invadindo um espaço que nunca foi feito para ela. Acordava cedo, sempre antes de todos, por hábito. Preparava o próprio café, mesmo com funcionários à disposição. Não queria incomodar, não queria chamar atenção, preferia passar despercebida, mas naquela casa até o silêncio parecia incomodar. Eduardo mantinha a mesma postura distante. Saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Quando cruzava com Helena, limitava-se a um aceno frio ou a um simples "boa noite", dito sem emoção. Não perguntava como ela estava, nem se precisava de algo. Para ele, aquela convivência era apenas uma obrigação temporária. A família de Eduardo fazia questão de reforçar isso. A avó, uma mulher elegante e severa, nunca escondia o desprezo. Em almoços formais, fazia perguntas constrangedoras sobre o passado de Helena, sempre com um sorriso falso no rosto. Comentava sobre como Eduardo merecia alguém à altura, alguém do mesmo nível social. Helena engolia cada palavra em seco. Respondia com educação, mesmo quando o coração apertava. Ela sabia que estava ali por um contrato, mas não deixava de sentir a dor de ser tratada como inferior. Certa tarde, durante um desses almoços silenciosos, a humilhação foi ainda mais clara. A avó comentou, em tom casual, que Helena deveria se sentir grata por estar ali. Disse que aquele casamento havia salvado sua vida e que ela não deveria esquecer seu lugar. Eduardo ouviu tudo em silêncio, sem intervir. Aquilo foi como um golpe. Helena terminou a refeição rapidamente e subiu para o quarto, segurando as lágrimas. Pela primeira vez, desde que chegou à mansão, permitiu-se chorar de verdade. Não pela falta de amor, mas pela falta de respeito. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Eduardo chegou mais cedo do trabalho e encontrou Helena sentada na sala, lendo um livro antigo. Por alguns segundos, ele a observou em silêncio. A expressão triste no rosto dela chamou sua atenção. Não era fragilidade, era cansaço. Mesmo contra a própria vontade, ele perguntou se estava tudo bem. Helena hesitou antes de responder. Pensou em mentir, como sempre fazia, mas algo dentro dela estava cansado de fingir. Disse apenas que ainda estava se adaptando. Eduardo não respondeu, apenas assentiu e foi para o quarto. Mas aquela imagem ficou na mente dele. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Nada muito evidente, mas perceptível. Eduardo passou a chegar mais cedo algumas vezes.
Em uma dessas noites, deixou escapar uma pergunta simples durante o jantar: se Helena tinha se alimentado direito. Ela respondeu com surpresa, mas agradeceu. Foi a primeira vez que sentiu que talvez não fosse totalmente invisível. Mesmo assim, as humilhações não cessaram. Em um evento da família, Helena foi apresentada como a esposa contratual. A frase foi dita em tom de brincadeira, arrancando risos constrangidos. Helena sorriu por educação, mas por dentro sentiu o chão desaparecer. Eduardo percebeu o desconforto dela, mas novamente não disse nada. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era pesado. Helena olhava pela janela, tentando conter as lágrimas. Eduardo dirigia com o semblante fechado. Ao chegarem, ele finalmente quebrou o silêncio. Disse que aquele tipo de comentário não se repetiria. Não pediu desculpas, mas foi a primeira vez que demonstrou incômodo. Helena apenas agradeceu com a voz baixa. A convivência forçada começou a revelar pequenos detalhes que nenhum dos dois esperava. Eduardo percebeu que Helena era organizada, gentil e extremamente educada com todos, mesmo com quem a tratava mal. Notou que ela nunca reclamava, nunca pedia nada, nunca ultrapassava os limites impostos. Helena, por sua vez, começou a enxergar além da frieza de Eduardo. Percebeu que ele carregava uma pressão enorme nas costas, que vivia preso às expectativas da família, que nunca teve a chance de escolher sua própria vida. Ainda assim, o contrato continuava sendo uma barreira invisível entre eles. Certa manhã, Helena passou mal no café da manhã. Ficou pálida, tonta e quase desmaiou. Um funcionário chamou Eduardo às pressas. Ele a encontrou sentada, apoiada na mesa, respirando com dificuldade. Sem pensar duas vezes, a levou ao hospital. No caminho, o silêncio deu lugar à preocupação. Eduardo segurava o volante com força, visivelmente tenso. Helena tentou minimizar, dizendo que não era nada grave. Apenas cansaço. Mas não era só isso. No hospital, o médico explicou que a anemia de Helena estava em um nível preocupante. Ela precisava de cuidados, alimentação adequada e acompanhamento constante. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Naquele momento, algo começou a mudar dentro dele. Pela primeira vez, o contrato deixou de ser apenas um papel. Helena deixou de ser apenas uma obrigação. Ela era uma pessoa real, frágil, humana. Ao saírem do hospital, Eduardo garantiu que ela teria tudo o que precisasse. Disse que ajustaria a rotina da casa e que ela não deveria se preocupar com despesas. Helena agradeceu, emocionada. Mesmo sem perceber, Eduardo havia dado o primeiro passo para quebrar a frieza que o cercava. Mas aquela aproximação ainda despertaria ciúmes, conflitos e decisões difíceis. E o contrato que os uniu começaria a ser questionado de uma forma que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Perfeito. Aqui está a parte 3, conectada diretamente com tudo o que veio antes, mantendo o ritmo, os blocos equilibrados, a linguagem simples e preparando o terreno para a virada emocional antes do final feliz. Depois do episódio no hospital, a rotina na mansão começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível. Nada foi dito abertamente, nenhum acordo foi revisto, mas Helena sentiu que algo havia se deslocado entre ela e Eduardo. Ele passou a perguntar se ela havia tomado os remédios, se tinha se alimentado direito, se estava se sentindo bem. Perguntas simples, mas que para Helena significavam muito. Não era carinho declarado, mas era atenção. E isso já era mais do que ela estava acostumada a receber. Aos poucos, Eduardo começou a observá-la com outros olhos. Percebeu que Helena gostava de silêncio, de livros antigos e de caminhar pelo jardim no fim da tarde. Notou que ela tratava os funcionários com respeito genuíno, sem arrogância ou medo. Viu também que, mesmo humilhada, ela nunca respondia com raiva. Apenas seguia em frente. Aquilo o incomodava. Eduardo sempre acreditou que pessoas só eram boas quando queriam algo em troca. Mas Helena parecia não esperar nada, nem dele.
A família, no entanto, não gostou nada dessa mudança. A avó começou a fazer comentários mais diretos. Dizia que Eduardo estava se deixando envolver além do combinado, que Helena estava esquecendo seu lugar, que aquele contrato tinha regras claras. Helena ouvia tudo em silêncio. Sentia-se cada vez mais deslocada. O medo de ultrapassar limites que nunca foram escritos começou a crescer dentro dela. Certa noite, depois de mais um jantar tenso, Helena decidiu que precisava se afastar emocionalmente. Disse a si mesma que não podia confundir gentileza com sentimento. O contrato ainda existia e ela não queria se machucar mais uma vez. No dia seguinte, Eduardo chegou em casa mais cedo e a encontrou no jardim, sentada em um banco, olhando para o nada. Pela primeira vez, sentou-se ao lado dela sem dizer nada. O silêncio entre os dois já não era tão pesado quanto antes. Depois de alguns minutos, Eduardo falou sobre a infância rígida, sobre as cobranças, sobre como nunca teve permissão para escolher nada por conta própria. Não falou de amor, mas falou de solidão. Helena ouviu com atenção, não interrompeu, apenas esteve ali. Foi naquele momento que Eduardo percebeu algo que nunca havia sentido. Com Helena, ele não precisava fingir. Não precisava ser o herdeiro perfeito, podia apenas ser ele mesmo. A aproximação começou a incomodar pessoas de fora. Uma mulher do passado de Eduardo apareceu inesperadamente. Bonita, confiante e do mesmo círculo social que ele. A família logo viu nela uma possibilidade melhor. Comentários começaram a surgir, comparações cruéis, olhares direcionados a Helena. Helena sentiu o golpe. A insegurança voltou com força. Pensou que talvez estivesse ocupando um espaço que nunca foi dela. Pensou que o contrato poderia acabar a qualquer momento. Em uma conversa fria e dolorosa, Helena disse a Eduardo que estava disposta a cumprir o acordo até o fim, mas que não queria causar problemas. Disse que, se fosse necessário, poderia sair da mansão. Eduardo ficou em silêncio. Pela primeira vez, a ideia de Helena indo embora causou algo estranho em seu peito. Um aperto, uma sensação de perda que ele não conseguia explicar. Ele respondeu que ninguém estava pedindo para ela ir embora, mas sua voz saiu mais dura do que gostaria. Naquela noite, Helena chorou sozinha no quarto. Não por falta de dinheiro, não por medo do futuro, mas porque, sem perceber, havia se envolvido emocionalmente. E isso era tudo o que ela prometeu a si mesma que não faria. Os dias seguintes foram marcados por distância novamente. Eduardo se fechou. Helena se calou. A mansão voltou a ficar fria. Até que um acontecimento mudou tudo. Helena desmaiou novamente, desta vez sozinha no quarto. Foi encontrada por uma funcionária que chamou Eduardo às pressas. O medo de perdê-la tomou conta dele de forma avassaladora. No hospital, o médico foi direto. Disse que Helena precisava de descanso, estabilidade emocional e que o estresse constante estava agravando seu estado de saúde. Eduardo ouviu cada palavra como se fosse uma sentença. Ao sair do quarto, ele finalmente encarou uma verdade que vinha evitando. Aquilo não era mais apenas um contrato. Ele se importava, e muito mais do que deveria. Ao voltar para casa, Eduardo tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela história. Mas essa decisão traria conflitos, enfrentamentos e revelações que ninguém estava preparado para enfrentar. E o maior desafio ainda estava por vir. Escolher entre o contrato que o prendia ou o sentimento que começava a libertá-lo. A decisão de Eduardo começou a tomar forma ainda no hospital, enquanto observava Helena dormindo, pálida e frágil. Pela primeira vez, ele sentiu medo de verdade. Não o medo de perder poder, dinheiro ou controle, mas o medo de perder alguém que havia se tornado essencial sem que ele percebesse. Quando Helena acordou, encontrou Eduardo ao lado da cama. O olhar dele estava diferente, menos frio, mais humano. Ele pediu desculpas. Não foram palavras longas, nem discursos emocionados. Foi simples, direto e sincero.
Pediu desculpas pelas humilhações, pelo silêncio, pela forma como permitiu que a família a tratasse como alguém sem valor. Disse que falhou como marido, mesmo que aquele casamento tivesse começado como um contrato. Helena ouviu tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos. Eduardo, então, fez algo inesperado. Disse que o contrato não fazia mais sentido para ele, que não queria mais um acordo frio, que queria uma escolha. Ao voltarem para a mansão, Eduardo reuniu a família. Pela primeira vez, enfrentou o avô e a avó com firmeza. Disse que Helena era sua esposa, independentemente de contratos, e que não permitiria mais nenhum tipo de humilhação. O choque foi geral. A família tentou argumentar, mas Eduardo foi claro: ou respeitavam Helena, ou ele se afastaria dos negócios. A ameaça não era vazia. Pela primeira vez, ele estava disposto a abrir mão de tudo por alguém. A mulher do passado foi definitivamente afastada. Eduardo deixou claro que não havia espaço para comparações ou interferências. Sua escolha estava feita. Helena, ainda insegura, demorou a acreditar. Ela tinha medo de que tudo fosse apenas culpa ou gratidão. Medo de se entregar e se machucar novamente. Mas Eduardo não pressionou. Respeitou o tempo dela. Os dias seguintes foram diferentes. Eduardo passou a estar mais presente. Jantavam juntos, conversavam, riam de coisas simples. Pequenos gestos começaram a construir algo real. Um café preparado por ele, um cuidado silencioso, um toque de mão inesperado. O amor foi nascendo devagar, sem promessas grandiosas. Quando Helena recuperou totalmente a saúde, Eduardo fez questão de levá-la a um lugar simples, longe da mansão. Sentaram-se em um banco de praça, como duas pessoas comuns. Foi ali que ele declarou seus sentimentos. Disse que não sabia quando o amor havia começado, mas sabia que não queria mais uma vida sem ela. Helena chorou, não de dor, mas de alívio. Ela também confessou que havia se apaixonado, mesmo tentando resistir. Disse que nunca se sentiu tão respeitada quanto nos últimos dias e que, pela primeira vez, sentia que pertencia a algum lugar. Eduardo segurou a mão dela e fez um pedido. Não um pedido de contrato, não um acordo. Pediu para se casar com ela novamente, dessa vez por amor. Meses depois, uma nova cerimônia aconteceu. Simples, íntima e cheia de significado. Helena usava um vestido branco escolhido por ela mesma. Não havia olhares de desprezo, nem silêncio constrangedor. Apenas sorrisos sinceros. Dessa vez ela entrou de cabeça erguida. Eduardo a esperava no altar com os olhos cheios de emoção. O homem frio havia ficado no passado. No lugar estava alguém disposto a amar, proteger e respeitar. A história que começou com humilhação terminou com dignidade, amor e escolha. Porque às vezes o amor não começa perfeito, mas quando é verdadeiro, encontra seu caminho. E Helena, que um dia aceitou um casamento por sobrevivência, encontrou muito mais do que estabilidade. Encontrou amor, respeito e um final feliz que ela jamais imaginou viver. Quantas vezes alguém prometeu amor e lhe entregou humilhação? A história de hoje é sobre uma noiva, um casamento que virou pesadelo e segredos que mudaram tudo. Então já se inscreva no canal, porque aqui você encontra histórias completas, emocionantes e cheias de reviravoltas, feitas para quem gosta de ouvir até o fim. Agora, respire fundo, porque tudo começou quando Malu acreditou que finalmente seria feliz. Malu sempre foi uma mulher simples, trabalhadora, discreta, daquelas que nunca exigiram muito da vida. Desde cedo aprendeu que nada vinha fácil e que amor, quando aparecia, precisava ser cuidado com paciência. Ela não vinha de família rica, nunca teve privilégios e jamais sonhou com luxo. Seu maior desejo sempre foi ter alguém ao seu lado que a respeitasse. Foi quando conheceu Frederico. Ele apareceu de forma tranquila, sem alarde. Educado, reservado, sempre bem vestido. Trabalhava no setor financeiro de uma empresa conhecida e carregava um ar de segurança que chamava atenção.
Frederico não fazia promessas exageradas, não falava de futuro o tempo todo, mas demonstrava interesse, o tipo de homem que parecia confiável. Os dois se aproximaram aos poucos. Conversas simples, encontros discretos, risadas contidas. Malu se sentia confortável ao lado dele. Pela primeira vez em muito tempo não se sentia julgada. Frederico ouvia, perguntava, parecia se importar. Com o passar dos meses, o relacionamento se firmou. Frederico era cuidadoso, mas também distante em alguns pontos. Nunca falava muito sobre a família, evitava comentar sobre o passado e nunca a levava à casa onde morava. Dizia que era reservado demais, que gostava de manter sua vida pessoal separada. Malu achava estranho, mas preferia não questionar. Tinha medo de estragar algo que finalmente parecia dar certo. O pedido de casamento veio de forma simples, sem anel caro, sem jantar sofisticado. Frederico apenas segurou as mãos de Malu e disse que queria construir uma vida ao lado dela. Disse que ela era diferente, que trazia paz. Malu chorou. Para ela, aquilo significava tudo. Significava que, depois de tantas decepções, alguém a havia escolhido de verdade. Os problemas começaram quando Malu conheceu a família de Frederico. Logo no primeiro encontro, ela sentiu que não era bem-vinda. A mãe dele, Helena, a observava com um olhar duro, avaliador. As irmãs, Sofia e Renata, mantinham sorrisos forçados e comentários atravessados, perguntas demais, curiosidade exagerada, julgamentos silenciosos. Queriam saber onde Malu trabalhava, quanto ganhava, de onde vinha sua família, onde havia estudado. Cada pergunta parecia um lembrete de que ela não se encaixava naquele ambiente. Frederico percebia o desconforto, mas nunca interferia. Dizia que a família era difícil mesmo, que Malu precisava ter paciência. Garantia que depois do casamento tudo melhoraria. Mas não melhorou. À medida que os preparativos avançavam, Malu foi sendo deixada de lado. As decisões não passavam mais por ela. O vestido foi escolhido pela sogra, o local da cerimônia pela família de Frederico e até a lista de convidados sofreu mudanças sem que Malu fosse consultada. Mesmo incomodada, ela engoliu o orgulho. Acreditava que aquilo era apenas nervosismo pré-casamento, que depois da cerimônia as coisas se ajeitariam. No fundo, Malu só queria ser aceita. O dia do casamento chegou. A igreja estava impecável. Flores caras, decoração elegante, convidados bem vestidos. Tudo parecia perfeito, menos o coração de Malu, que estava apertado desde cedo. Ao se olhar no espelho, sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Mas seguiu em frente. Quando as portas da igreja se abriram, Malu caminhou até o altar com passos firmes, mesmo sentindo as pernas tremerem. Percebeu olhares curiosos, cochichos, comentários abafados. Fingiu não ouvir. Frederico a esperava no altar. Sério, distante, sem sorriso. Aquilo doeu mais do que ela esperava. Ainda assim, Malu tentou se convencer de que era nervosismo, que ele apenas estava ansioso. Durante a cerimônia, Frederico quase não a olhou. Parecia inquieto, impaciente. As palavras do padre ecoavam pela igreja, mas não pareciam alcançá-lo. Quando chegou o momento dos votos, algo mudou. Frederico respirou fundo, deu um passo à frente e pediu a palavra. O silêncio tomou conta da igreja. Malu virou-se para ele, confusa, com o coração acelerado. Frederico disse que precisava ser honesto. Disse que aquele casamento estava acontecendo por insistência. Disse que havia dúvidas que não podiam mais ser ignoradas. Disse que talvez fosse um erro continuar. Cada palavra era como um golpe. Malu sentiu o rosto queimar, o corpo enfraquecer. Os convidados se entreolhavam. A família de Frederico observava tudo em silêncio, sem surpresa, como se já esperassem por aquilo. A humilhação foi pública, sem defesa. Malu tentou falar, mas a voz não saiu. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas, o coração despedaçar. Sem forças para continuar, ela deu alguns passos para trás e saiu da igreja antes do fim da cerimônia. Ninguém a impediu. Frederico não a seguiu.
E naquele instante, Malu entendeu que não havia sido rejeitada apenas como noiva, mas como pessoa. O que ela ainda não sabia era que aquele dia, marcado pela maior humilhação de sua vida, seria também o início de uma virada inesperada. Porque segredos antigos estavam prestes a vir à tona. E o destino de Malu estava longe de terminar ali. Malu saiu da igreja sem saber para onde ir. O vestido branco, que minutos antes simbolizava um sonho, agora parecia pesado demais. Cada passo era difícil. O ar faltava. A sensação era de que todos os olhares ainda estavam sobre ela, mesmo depois de atravessar as portas. Do lado de fora, o silêncio foi ensurdecedor. Ela entrou no primeiro carro que viu, pediu ao motorista que a levasse para qualquer lugar, e assim que o veículo começou a se mover, o choro veio forte, descontrolado. Não era apenas tristeza, era vergonha, era dor, era a sensação de ter sido enganada diante de todos. Naquele dia, Malu não voltou para o apartamento que dividia com Frederico. Pediu para ficar na casa de uma amiga antiga, alguém que a conhecia antes de tudo aquilo. Passou dias sem sair do quarto, evitando ligações, mensagens e qualquer tipo de contato. Frederico não ligou, não mandou mensagem, não apareceu para se explicar. O silêncio dele doía mais do que as palavras ditas no altar. Com o passar dos dias, a humilhação começou a se espalhar. Pessoas comentavam, especulavam, inventavam versões. Alguns diziam que Malu havia feito algo errado. Outros insinuavam que ela tinha enganado Frederico. Poucos se perguntavam o que realmente havia acontecido. Malu se sentia pequena, envergonhada, quebrada. Foi nesse momento que ela recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou como Lídia. Disse que precisava conversar com Malu pessoalmente. Disse que o assunto era sério e que envolvia o passado da família dela. Malu estranhou. Não reconhecia aquele nome. Perguntou do que se tratava, mas Lídia pediu apenas um encontro. Disse que algumas coisas não podiam ser explicadas por telefone. Mesmo desconfiada, Malu aceitou. Elas se encontraram num café simples, longe do centro. Lídia era uma mulher elegante, de fala calma, olhar atento. Assim que Malu se sentou, percebeu que aquela conversa mudaria algo dentro dela. Lídia respirou fundo e foi direta. Disse que havia trabalhado por muitos anos para um homem chamado Augusto, um empresário discreto, muito rico, conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes. Disse que, pouco antes de morrer, Augusto havia pedido que ela procurasse Malu. Malu ficou confusa. Nunca tinha ouvido falar daquele homem. Foi então que Lídia revelou algo que Malu jamais imaginou ouvir. Augusto era o verdadeiro pai de Malu. Durante anos, ele acompanhou a vida da filha à distância. Nunca pôde assumir publicamente, mas garantiu que ela tivesse estudos, saúde e uma vida digna. O que Malu nunca soube é que muitas oportunidades que surgiram em sua vida vieram silenciosamente dele. Antes de morrer, Augusto deixou um testamento. E nesse testamento, Malu era a única herdeira. Malu sentiu o mundo girar. Ela não sabia se chorava, se negava, se acreditava. Tudo aquilo parecia surreal demais para ser verdade. Mas Lídia apresentou documentos, fotos antigas, cartas guardadas por anos. Não havia dúvida. Malu não era apenas uma mulher simples humilhada no altar. Ela era herdeira de uma fortuna que ninguém conhecia. Nos dias seguintes, Malu foi apresentada a advogados, contadores e pessoas que haviam trabalhado com Augusto por décadas. Descobriu propriedades, investimentos, empresas. Tudo deixado em seu nome, de forma legal e definitiva. A notícia não demorou a chegar onde não deveria. A família de Frederico foi uma das primeiras a descobrir. Helena, a mãe dele, entrou em contato quase imediatamente. A voz, antes fria, agora era doce. Queria conversar, queria esclarecer mal-entendidos. As irmãs também tentaram se aproximar, mas Malu ainda estava machucada demais para qualquer conversa.
Enquanto isso, Frederico recebeu a notícia como um choque. A mulher que ele humilhou diante de todos não era quem ele pensava. E pior, a família dele sempre soube de algo que Malu jamais desconfiou. O que Frederico ainda não entendia é que aquela descoberta não mudaria apenas a vida de Malu. Ela também mudaria completamente a forma como todos passariam a enxergá-la. E o destino estava preparando um reencontro que ninguém esperava. Nos meses seguintes, a vida de Malu mudou de uma forma que ela jamais teria imaginado. Não foi apenas o dinheiro, nem as propriedades, nem as empresas deixadas por Augusto. Foi a maneira como ela passou a enxergar a si mesma. Pela primeira vez, Malu sentiu que não precisava mais aceitar migalhas. Não precisava se diminuir para caber em lugares onde nunca foi bem-vinda. O passado ainda doía, mas agora ela tinha forças para seguir em frente. Lídia permaneceu ao lado dela durante todo o processo. Ajudou com documentos, apresentou pessoas de confiança e orientou Malu a agir com calma. Malu não queria vingança, não queria exposição, queria apenas reconstruir sua vida com dignidade. Mesmo assim, seu nome começou a circular em ambientes que antes lhe eram completamente estranhos. Eventos discretos, reuniões importantes, encontros empresariais. Malu aparecia sempre simples, elegante, sem exageros. Não falava muito sobre o passado. Preferia observar. E foi assim que Frederico voltou a cruzar o caminho dela. Ele a reconheceu de longe. Malu estava sentada à mesa de uma reunião, conversando tranquilamente com alguns empresários. Vestia-se de forma discreta, mas segura. O olhar era firme. Nada lembrava a mulher fragilizada que ele havia humilhado no altar. Frederico sentiu um aperto no peito. Aquela era Malu. A mesma Malu que ele julgou não estar à altura de sua família. A mesma que foi desprezada diante de todos. Agora, ali estava ela, respeitada, ouvida, admirada. Ele tentou se aproximar. Malu o viu antes que ele dissesse qualquer palavra. O olhar dela foi direto, sereno, sem surpresa. Não havia raiva. Também não havia carinho. Frederico tentou puxar conversa. Disse que precisava falar com ela. Disse que sentia muito pelo que havia acontecido. Tentou justificar suas atitudes, jogando a culpa na pressão da família, no medo de errar, nas expectativas dos outros. Malu ouviu tudo em silêncio. E quando ele terminou, ela falou com calma. Disse que o que mais doeu não foi o fim do casamento. Foi a forma, foi o desprezo, foi a humilhação pública. Disse que ninguém merece ser tratado daquela maneira, independentemente de dinheiro, status ou sobrenome. Frederico tentou pedir perdão, mas Malu foi clara. Ela disse que perdoar não significava voltar, que algumas feridas até cicatrizam, mas deixam marcas, e que ela havia aprendido, do jeito mais doloroso possível, a se respeitar. A conversa terminou ali. Frederico saiu daquele encontro menor do que entrou. Pela primeira vez, percebeu o tamanho do erro que havia cometido. Não apenas perdeu Malu, mas perdeu alguém que poderia ter sido o amor verdadeiro da sua vida. Enquanto isso, Malu seguia em frente. Começou a se envolver mais ativamente nos negócios herdados. Aprendeu, estudou, ouviu. Aos poucos, foi conquistando seu espaço. Não por causa do dinheiro, mas pela postura, pela seriedade e pela sensibilidade com que lidava com as pessoas. Em meio a essa nova fase, Malu conheceu alguém diferente. Alguém que não se impressionou com sua herança, que não fez perguntas invasivas, que não tentou se aproximar por interesse. Um homem simples, educado, que a tratava com respeito desde o primeiro momento. Com ele, Malu aprendeu que amor não precisa machucar, não precisa humilhar, não precisa exigir que alguém se diminua. Enquanto isso, a família de Frederico observava tudo à distância. A mãe, que antes a desprezava, agora comentava com conhecidos que Malu sempre fora uma moça de valor. As irmãs evitavam falar do passado. O silêncio era a forma que encontraram de lidar com a vergonha. Mas Malu não precisava de desculpas. Ela já tinha encontrado algo muito mais importante: paz.
e estava prestes a viver um final que dessa vez seria construído com respeito, verdade e amor de verdade. Com o passar do tempo, Malu percebeu que sua vida tinha encontrado um novo ritmo. Um ritmo mais calmo, mais verdadeiro. Ela já não acordava com o peso do passado, nem com a lembrança constante da humilhação que viveu. Aquilo fazia parte da sua história, mas não a definia mais. O homem que havia conhecido aos poucos foi se tornando presença constante. Não havia pressa, nem cobranças. Eles conversavam, riam, caminhavam juntos. Ele não queria saber do dinheiro, das empresas ou da herança. Queria saber de Malu, do que ela gostava, do que sonhava, do que a fazia sorrir. Isso fez toda a diferença. Pela primeira vez, Malu sentiu que não precisava provar nada, não precisava se justificar, não precisava se diminuir para caber em lugar algum. O relacionamento cresceu de forma natural, sem segredos, sem jogos, sem medo. Meses depois, Malu decidiu fazer algo que jamais imaginou que teria coragem. Resolveu voltar àquela igreja, não para reviver a dor, mas para fechar um ciclo. Entrou sozinha, sentou-se por alguns minutos e respirou fundo. Não havia tristeza, apenas alívio. Ali, ela entendeu que não foi abandonada naquele altar. Ela foi libertada. Pouco tempo depois, em uma cerimônia simples, cercada apenas por pessoas que realmente a amavam, Malu se casou novamente. Sem luxo excessivo, sem olhares julgadores, sem pressão. Apenas amor, respeito e verdade. Dessa vez, o sorriso era sincero. O olhar era leve, o coração em paz. Enquanto isso, Frederico seguia sua vida com o peso das próprias escolhas, não por castigo, mas por consequência. Aprendeu da forma mais dura que desprezar alguém nunca leva a um final feliz. Malu, por outro lado, floresceu. Não apenas como herdeira, empresária ou mulher bem-sucedida, mas como alguém que aprendeu a se amar depois de ter sido quebrada. E assim, aquela noiva que foi humilhada diante de todos se tornou uma mulher respeitada, amada e finalmente feliz. Porque às vezes o amor não falha. Ele apenas espera o momento certo e a pessoa certa.